Então, mais uma vez, boa noite, já fizemos a 4, então tá. Então vamos continuar com a 5. Tá bom. Então eu vou abrir aqui meu arquivo PDF para eu me basear, tá? Se você quiser participar, eu vou estar lendo aqui o PDF, né? Seria interessante que você falasse pelo áudio. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu dou uma olhada aqui no chat, tá? Não deixe de entrar, então, de intervir no chat, tá? Qualquer comentário. Então, Camille, na questão 5 nós temos aqui uma figura, né? Como sempre. Essa figura é a Exposição Internacional da Filadélfia de 1876, comemorando o centenário da independência dos Estados Unidos. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre, antes de mais nada, né, vamos falar um pouquinho sobre o processo de independência dos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América, o que são hoje, né, chamados de Estados Unidos da América, na verdade foi a colonização, a experiência de colonização inglesa na América do Norte, composta por 13 colônias, de certa maneira autônomas, sem tanta interferência política e econômica da metrópole inglesa. A Inglaterra não se interessou muito, a Inglaterra, meio que a colonização foi feita por companhias de comércio que cuidavam do transporte de colonos que quisessem tentar uma vida nova na América. A gente deve lembrar que, nesse contexto, né, do século XVII, a Inglaterra estava passando já pelo processo de cercamento, havia um forte êxodo rural, forçando então a população camponesa a migrar para as cidades para alimentar então com mão de obra barata as manufaturas e posteriormente a indústria. Então viu-se nas colônias da América do Norte uma possibilidade então de tentar uma vida nova, né? As terras que foram perdidas pelos camponeses nos cercamentos, então havia oportunidade então dessa população ter terras. Então, durante muito tempo, a Inglaterra não se interessou muito, porque a América do Norte não é rica em recursos naturais, interessavam, então, as potências mercantilistas, como metais preciosos, ouro e prata, no caso da Espanha, que conseguiu muito desses metais, ou de gêneros tropicais, como Portugal explorou o Brasil durante toda a sua história colonial. Não tinha nada disso, né? O clima temperado a frio da América do Norte não tinha muito interesse comercial então eles gozavam de uma tolerância salutar, como eles mesmos chamavam. Os colonos americanos então na América do Norte tinham uma liberdade para comercializar diretamente com outros povos, outros países, mantinham um comércio intenso com a África, com o Caribe, tá? Não somente com colônias inglesas no Caribe, mas também holandesas, e espanholas e francesas. Então, eles mantinham o chamado comércio triangular. A Inglaterra, então, depois da vitória, mesmo com a vitória sobre a França na Guerra dos 7 Anos, provocou uma insatisfação popular nos colonos americanos, porque os americanos queriam expandir suas terras para depois do Delaware, que é o rio que divide o norte dos Estados Unidos, né, o estado do Delaware, com o Canadá. Então, o rei da Inglaterra proibiu esse avanço dos colonos americanos para lá, impediu que os americanos também invadissem as terras que eram dos indígenas e também começou a aumentar os impostos, começou a taxar a economia e impôs monopólios ingleses aos americanos, quebrando aquele comércio triangular. Então, como os americanos não tinham representatividade no parlamento britânico, eles decidiram ir para a guerra para se tornar independentes. Essa é a questão. Eles não suportavam pagar taxas, pagar impostos, ter seu comércio, a sua economia quebrada, sem ter, ao mínimo, o direito de ser representado no parlamento britânico. Então, isso leva à guerra, os americanos vencem, e aí, então, eles criam uma nova sociedade. Tanto é que algum livro você vai ver a independência das 13 colônias da América do Norte, mas também como Revolução Americana. Muitos professores de história aqui no Brasil não gostam desse termo, Revolução Americana. Eu acredito que seja por causa de um certo anti-americanismo.
eu gosto muito desse termo, porque realmente os americanos, com todos os problemas deles, eles criaram realmente uma nova forma de governo. Eles criaram, então, uma nova sociedade, né? Uma sociedade diferente do que se tinha na Europa, né? Vários viajantes europeus, quando visitavam os Estados Unidos, eles ficavam muito impressionados com uma sociedade realmente, é claro, resguardando, claro, as devidas proporções. É claro que quando a gente fala de uma sociedade igualitária, não é uma sociedade socialista, obviamente, e não é uma sociedade onde indígenas, mulheres e escravos, escravizados africanos tinham os mesmos direitos que os homens brancos. É óbvio que não, né? Mas aquela divisão de classes, aqueles privilégios de nascimento que ainda persistiam na sociedade britânica, por exemplo, ou na sociedade francesa do antigo regime, isso realmente não existia nos Estados Unidos. Então, isso aqui é um rápido panorama sobre a independência que eles estavam comemorando, então, 100 anos depois, em 1876, com a Exposição Internacional da Filadélfia. Então, nós temos aqui no primeiro desenho o cartaz de divulgação, no qual se lê liberdade em inglês, uma palavra muito cara aos americanos, né? Tanto é que a Estátua da Liberdade, né? A Terra da Liberdade, o mundo livre, como os americanos gostam muito de falar. Nós temos, então, aquele sino, que é o início da guerra contra os ingleses, quebrado porque foi atingido, né? O canhão atingiu o campanário, e os símbolos da República Americana. E aqui temos uma pena, a pena simbolizando então a assinatura da Declaração de Independência de Thomas Jefferson, e nós temos também uma massa mostrando a força, e do lado nós temos então uma coroa de louros representando a vitória. Do outro lado nós temos a litografia da cerimônia de inauguração. Como na época não se tinha fotografia, os caras fizeram um desenho. Uma litografia era uma espécie de negativo esculpido em baixo relevo numa placa de metal, colocava-se então um papel, né, por cima, e tacava-se um ácido, e aí gravava-se o desenho, e aí ele poderia ser reproduzido. Então nós temos aqui um maquinário enorme. Eu não sei que maquinário é esse, parece, eu não sei se é aquelas, eu acho que é aquele maquinário que faz perfuração no solo para extrair petróleo, se eu não me engano. A Exposição Internacional da Filadélfia, ocorrida em 1876, integrou um conjunto de exposições universais do século XIX. Não era apenas nos Estados Unidos, não. Na Europa também haviam essas grandes feiras em que se promoviam as grandes inovações tecnológicas, vendiam-se as patentes, mostravam-se as inovações da modernidade. E promoveu também as comemorações do centenário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Apresente uma das repercussões dessa declaração de independência para o continente americano. Pois bem, como falei para você, os americanos então criaram uma nova sociedade, né? E criaram, em vez de se tornarem independentes e fazerem um reino, né, da América, escolherem um rei, centralizar o poder, eles fizeram tudo o contrário. Eles repartiram o poder, eles descentralizaram o poder. O que a gente chama de federalismo. Cada uma das 13 colônias se manteve, então, autônoma. Ela com suas próprias regras, suas próprias leis, arrecadando seus próprios impostos e decidindo como gastá-los. Decidindo eles próprios, cada colônia, então, escolheria o seu próprio governador. É como se cada colônia, então, se tornasse um país independente, mas se fosse unido, mantivesse unido num sistema de federação. Então, nós temos nos Estados Unidos da América, independentes, a criação da primeira república moderna. República já é algo que existe desde a época da Grécia Antiga, com Atenas, a República Romana, na Idade Média Europeia, as repúblicas de Veneza, né, República na Itália, na Holanda, na Suíça, né, eram cidades independentes, mas a República Moderna, como conhecemos hoje, é americana. Nós temos, então, a criação da figura do presidente da República, né, escolhido durante o período por voto, no caso desse voto indireto, que causou toda essa comoção, né, no caso da reeleição
e do Trump e da eleição do Joe Biden. Nós aqui, brasileiros, que somos muito mais práticos no voto direto, ficamos, portanto, confusos com o sistema americano que eles próprios não entendem bem. Eles próprios se confundem com o seu próprio sistema. Então, nós temos a federação. Então, cada estado é autônomo e isso vai servir de influência, de inspiração para as colônias americanas no restante da América, principalmente na América Latina, já que o Brasil vai tomar um caminho diferente. Mas nas chamadas colônias da América Hispânica, o papel dos Estados Unidos será um papel determinante, como inspiração. Então, os ideais liberais que nortearam a fundação dos Estados Unidos, liberdade, os ideais de igualdade jurídica, liberdade individual, propriedade privada, vão se espalhar por toda a América. Aí as ideias de republicanismo, não é à toa que, quando se tornam independentes aqui na América Latina, todos os nossos vizinhos se tornam, então, repúblicas. A criação de uma Constituição, ou seja, um Estado de Direito que segue regras, que segue leis. É claro que nos Estados Unidos eles não têm um catatal que nós chamamos aqui, eles chamam de Constituição. Lá eles têm a Declaração de Independência, que serve como Constituição para eles. Eles só vão colocando as emendas, né, conforme vai surgir novas necessidades. Por exemplo, a 13ª emenda, ela determinava então o fim da escravidão no território americano, independente se haviam estados que eram a favor ou estados que eram contra ou aqueles que eram neutros. E, é claro, também serviu de inspiração para os países da América Latina que viram que era possível você se tornar independente, mas mantendo os privilégios de uma classe dominante. Por quê? Lá nos Estados Unidos, eles se tornaram independentes, todo esse papo de liberdade individual, todos os homens são iguais perante a lei, né, criados iguais perante por Deus, mas na hora dos escravos eles mantiveram a escravidão africana. Então isso vai inspirar diretamente as colônias americanas da América Latina contra as metrópoles, né, contra a metrópole espanhola principalmente. Ela tem uma segunda parte, a pergunta. Apresente uma das repercussões dessa declaração, já falei. Em seguida, identifique duas características da exposição internada da Filadélfia. Como eu falei no começo da explicação, nós temos aqui, então, um maquinário grande, pesado, para a extração de petróleo. Eu acredito que seja, né? Extração de petróleo. Então, isso mostra o quê? Mostra a modernização dos Estados Unidos, o comprometimento dos Estados Unidos de implantar a indústria, investir no progresso tecnológico, e projetar os Estados Unidos como uma potência comercial e econômica para o resto do mundo, né? E enfatizando sempre a modernização capitalista, tá ok? Você quer fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Por favor. Podemos então ir para a questão 6. Na questão 6, nós temos então temos a capa de um DVD, O Leopardo. Não vi esse filme é um clássico do cinema italiano. Bons tempos quando os italianos faziam grandes filmes, com Burt Lancaster, Alain Delon, que já foi considerado o homem mais bonito do mundo, Cláudia Cardinale, a mulher mais bonita do mundo, e o Burt Lancaster, que era um tiozão de respeito. Aí temos então O Leopardo, de Tommaso de Lampedusa, publicado póstumamente e popularizado pelo cineasta italiano Luchino Visconti, narra a decadência da nobreza e a ascensão de uma nova classe na Itália do final do século XIX, endinheirada, destituída de sangue azul, mas ávida por comprá-lo. Ele está falando aqui da burguesia. A burguesia estava enriquecendo, crescendo, principalmente a burguesia do norte da Itália, e já vamos falar disso. A astúcia do aristocrata Tancredi o levou a perceber a necessidade de sobrevivência numa nova realidade. Em uma das suas falas, ele diz: se não nos estivermos presentes na unificação, eles aprontam a república. Se queremos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Foi claro? A frase do personagem Tancredi no filme O Leopardo sintetiza a postura da nobreza italiana em meio ao processo de unificação nacional,
na década de 1860. Apresente uma característica da unificação italiana que justifica a frase do personagem. Aponte ainda o efeito socioeconômico dessa unificação para o continente americano. Eu não vi esse filme, tá? Mas eu li o livro, o romance é incrível mesmo. O autor, ele só publicou esse livro e depois que ele sabia que ia morrer, então ele tinha esse livro meio que na cabeça, ele se propôs então a trabalhar arduamente. Então ele terminou e quem publicou foi a esposa dele após a sua morte. Mas ele descreve a unificação, o processo de unificação italiana e como a aristocracia, né, os nobres, a realeza também, como ela vai sair nessa unificação, como isso influencia os camponeses e como a alta burguesia ela se beneficia disso. Então, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre a unificação italiana. Nós vimos, então, que durante o processo do início da modernidade, formação dos Estados modernos, nós vimos que o precursor, o pioneiro, foi lá o pequeno Estado de Portugal. Né? Portugal foi o primeiro Estado moderno. O que é um Estado moderno? É um Estado onde o território é definido, né? Os limites territoriais e fronteiras são bem definidos. Há um poder central na figura de um rei, né? No caso de Portugal, na figura de um rei, que domina todo esse território, e a nobreza, que governa as diversas regiões, ela jura lealdade a esse rei. O povo se identifica com esse Estado, né? Então, é um Estado nacional. O povo, né, a nação, ela se identifica com o governo. Então, Portugal foi o primeiro a expulsar os árabes do seu território, a expulsar os invasores castelhanos, romper com o reino da Galícia, romper com o reino de Leão, expulsar os invasores espanhóis, e aí o rei de Portugal, o Afonso Henriques, foi o primeiro, então, a unir a nobreza sobre o seu poder, né? Então, muito antes da Espanha, a Espanha são quase 300 anos depois que a Espanha se unifica, bota mais de 100 anos depois a Inglaterra, a França, apenas após o final da Guerra dos 100 Anos. Então, assim, um longo processo que substitui, então, aquelas monarquias medievais pelo que a gente chama hoje de Estado moderno, com burocracia, ou seja, o rei, ele governa, ele arrecada os impostos, ele usa esses recursos para o bem-estar da sociedade, para a infraestrutura, para montar um exército nacional, então ele não fica tão dependente assim da lealdade dos nobres, dos cavaleiros, dos senhores feudais. Ele também pode, então ele tem um exército nacional, uma bandeira nacional, uma língua nacional. Uma coisa curiosa, pode um pouco ao que a gente está falando aqui, mas, por exemplo, a língua portuguesa ela se parece muito com a língua galega, enquanto que as próprias, que é uma das línguas que tem na Espanha. A Espanha tem várias línguas, né? Mas a língua oficial é o que a gente chama de castelhano, que era o dialeto falado no reino de Castela. Então, o galego, falado no reino da Galícia, o basco, o catalão, o provençal, foram todos, então, subjugados sob o poder poderoso do reino de Castela, e aí impôs a sua língua. Então, e a Itália? A Itália só vai se unificar lá para o final do século XIX. Assim como a Alemanha, a gente chama isso de unificação tardia da Itália e da Alemanha. Ambos eram territórios fragmentados. Então, vamos falar aqui somente da Itália, né? Vamos deixar um pouco de lado a Alemanha. A Itália, então, sede do Império Romano na Antiguidade, haviam vários povos vivendo ali desde a Antiguidade, né? Os mais antigos chamam de italiotas. Depois vieram os invasores orientais que impuseram uma monarquia. Aí os latinos conseguiram derrubar e aí surge então a Roma, né? O grande império da antiguidade, a monarquia romana. Depois vem a República Romana, Império Romano então ele domina todo o litoral do Mediterrâneo, tanto na Europa quanto na África, quanto na Ásia. É um grande império. Quando ele cai, começa então a Idade Média, né? Quando o Império Romano ele é conquistado pelos bárbaros
germânicos, a Roma é saqueada, o imperador ele é expulso, e aí o rei Odoacro ele toma o poder, aí a gente dá o fim à Antiguidade, começa a Idade Média. Então a Itália, né, o que a gente chama de Itália, ela não existia. O que existia então durante a Idade Média eram vários reinos, cidades italianas, principalmente as cidades comerciais, eram independentes, eram chamadas repúblicas. Pisa, República de Veneza, de Gênova, elas eram então cidades independentes, tinham um governo próprio, mas você tinha territórios, por exemplo, que eram da Igreja, grande parte do território do que é hoje que seria a região de Roma, o centro da Itália pertenciam à Igreja Católica, né, Apostólica Romana. Aí nós tínhamos então o reino das duas Sicílias e o reino do Piemonte e Sardenha. E a Córcega, na época, ficava com a França. Então, veja bem, nós temos aqui um reino fragmentado, né? Um território fragmentado. Você não tem um poder unificador, um poder que controle todo o território da bota, né? Então, quando as pessoas falavam da Itália na Idade Média, elas não falavam do país Itália, elas falavam da bota, né? Da península. Mas, no século XIX, está se formando todos os países nacionais e a Itália está dividida. Tem o norte da Itália, que é a região de Veneza, por exemplo, ela estava sob domínio dos austríacos, do Império Habsburgo. Aí você tem o reino do Piemonte e da Sardenha. E lá no sul você tem o reino das duas Sicílias, que é a ilha da Sicília, mais o extremo sul da Itália. Então, o que isso tem a ver com o filme? O filme fala sobre como a monarquia das duas Sicílias vai tentar sobreviver a esse processo de unificação. Esse processo de unificação vai ser iniciado pelo reino do norte da Itália, o reino do Piemonte e da Sardenha, porque essa era uma região mais aos Alpes, mais fria, mais ao norte e rica, porque era industrializada. O primeiro-ministro do rei do Piemonte, ele era então um burguês, ele tinha uma ideia de modernizar e industrializar a Itália. Já o sul da Itália, até hoje, a gente vê essa diferença na Itália. O norte da Itália é altamente industrializado. Quando você pensa na indústria automobilística italiana, você está falando do norte da Itália. O sul da Itália permanece agrícola, atrasado, né? Ensolarado, bonito, quente e com a máfia, pobreza, né? Corrupção. Então, nós temos duas Itálias até hoje. E isso é resquício dessa divisão que já existia desde a Idade Média. Então, no século XIX, o processo de unificação da Itália se dá com o reino do Piemonte e Sardenha, apoiado por um cara chamado Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, o herói de dois mundos, que participou na Guerra da Farroupilha aqui no Brasil, né, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, lutando contra o Império Brasileiro para se tornar independente. E ele casa então com a Anita Garibaldi, e ela se torna também a heroína de dois mundos, porque ela, brasileira, migra com o Giuseppe Garibaldi para a Itália para lutar pela unificação. Então você tem o projeto de unificação do Piemonte e Sardenha, você também tem o projeto de unificação dos Camisas Vermelhas, que era o povo. Eram pessoas pobres, camponesas, que estavam insatisfeitos com a Itália era pobre, atrasada, né, pelo menos o sul da Itália. Então, eles viam que a única forma de crescer já era um movimento desde o século XIX de unificar a Itália para ela fazer frente a outras nações da Europa, se modernizar, se tornar uma república. Então, já existia um projeto republicano ali. Mas nós temos, então, duas monarquias. Uma monarquia que está fortalecida pela indústria, que é a do norte, do Piemonte e Sardenha, e nós temos uma monarquia que é quase medieval, atrasada, que ainda explora a mão de obra dos servos, agricultores do sul, que é a do sul da Itália. Então, vamos voltar então rapidinho à nossa pergunta aqui. A frase do personagem Tancredi sintetiza a postura da nobreza italiana em meio ao processo de unificação nacional da década de 1860. Apresente uma característica da unificação italiana que justifique a frase do personagem. Ele diz:
se nós não estivermos presentes na unificação, eles aprontam a república. Então, o que ele queria dizer com isso? Olha, se a gente não tomar partido da unificação, a monarquia não vai durar. Então, para ele, como um aristocrata, como um membro da nobreza, ele queria manter seus privilégios. Então, ele queria então evitar a república. Era o sonho do Giuseppe Garibaldi, tá? E manter seus privilégios. É essa a resposta, né? Ele queria então manter os seus privilégios de nobreza e manter também a monarquia. Aponte ainda o efeito socioeconômico dessa unificação para o continente americano. Que relação tem a ver com a unificação da Itália com o continente americano? É que nesse processo, né, de unificação, vai ter uma enorme pobreza dos camponeses, muitos camponeses vão perder suas terras com essa nova mudança econômica que vai surgir, impulsionada pela industrialização, e nessa miséria completa que vai se estabelecer na Itália, principalmente no sul, vai ter um grande êxodo, uma grande imigração dos italianos, tanto para a América do Norte, que são os Estados Unidos, quanto para a América Latina, o Brasil principalmente, a Argentina, mas principalmente o Brasil. Acho que o Brasil vai receber o maior número de imigrantes italianos que vão substituir, então, a mão de obra escrava africana, que aos poucos já estava deixando de ser comercializada aqui no Brasil devido às pressões dos ingleses contra o comércio e tráfico de escravos, né? É claro que aquela ideia da elite brasileira de embranquecer a população, né? Trazendo mais imigrantes europeus para cá, tá? E como é que termina a unificação italiana? As tropas de Giuseppe Garibaldi, apoiadas pelo reino Piemonte e Sardenha, invadem a Sicília, depõem o rei da Sicília, e aí então o que faltou foi o território da igreja. A igreja era contrária à unificação, ela não queria perder também os seus privilégios. O Papa, então, as tropas do Garibaldi, elas conseguem vencer as tropas francesas, que eram aliadas do Papa. Os franceses estavam na guerra contra os alemães, contra os prussianos. Então, para fazer frente ao exército prussiano, que era muito mais forte que o exército francês, as tropas francesas que apoiavam o Papa se retiram para a França, e aí, então, o Giuseppe Garibaldi, com o exército do Piemonte, toma o território que é Roma. O Papa, então, não aceita, não abençoa essa unificação, ele se exila no seu próprio palácio, no que chamamos de Vaticano. Então, o Papa não abençoou, não quis fazer parte da unificação. Isso só vai ser resolvido na década de 30 com o Benito Mussolini, ditador, então, o Duce, né, o ditador da Itália, fascista. Ele, então, faz um acordo, o Tratado de Latrão, que cria, então, um novo Estado, né? Cria o Estado do Vaticano dentro da cidade de Roma, e aí resolve o problema. Tudo bem até aqui? Vamos, então, para a próxima. Deixa eu ver. Número 7, Constituição Política. Meu aparelho está prendendo na minha bochecha. Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos. Aqui Estados Unidos, mas a gente está falando do México, 1917. Artigo 27º. A propriedade das terras e águas nos limites do território nacional corresponde originalmente à nação, a qual tem o direito de transmitir o domínio delas aos particulares, constituindo a propriedade privada. Durante o próximo período constitucional, o Congresso da União e as legislaturas dos estados, em suas respectivas jurisdições, expedirão leis para levar a cabo o fracionamento das grandes propriedades, conforme as seguintes bases. Letra A, em cada estado e território se fixará a extensão máxima de terra de que se pode ser dono, um só indivíduo ou sociedade legalmente constituída. B, o excedente da extensão fixada deverá ser fracionado pelo proprietário no prazo de que determina as leis locais, e as frações serão postas à venda nas condições em que estabeleçam os governos, de acordo com essas leis. Se o proprietário se negar a fazer o fracionamento, se levará a cabo pelo governo local mediante expropriação. E aí temos, então, do Porfiriato à Revolução. Temos, então, uma pintura mostrando, então, um homem segurando a bandeira do México. A Constituição Mexicana de 1917 incorporou demanda de diferentes grupos,
como a medida apresentada no texto e só foi implementada durante o governo de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. Tal reivindicação teve grande repercussão nas artes, com o muralismo. Isso é uma característica da arte mexicana. Grandes murais, grandes pinturas em paredes, destacando-se os trabalhos de Davi Siqueiros e Diego Rivera. O Diego Rivera foi o marido da Frida Kahlo. Se a Frida Kahlo era doidona, sofreu pão, comeu pão que o diabo amassou. Foi por causa desse cara. Toda a arte que nós conhecemos da Frida Kahlo foi inspirada por esse cara, o Diego Rivera, que era um canalha, um mulherengo e que vivia chifrando ela. Identifica a medida proposta no documento acima e indica em seguida um grupo social que beneficiava diretamente e outro grupo contrário à sua execução. Bom, pelo texto e pelo desenho, nós entendemos aqui que é uma forma de reforma agrária. Durante quase toda a história do México, o México você tem uma massa de camponeses muito pobres, de ascendência indígena, explorado desde a época do descobrimento pelos espanhóis, e com a independência do México, isso não mudou. E essa massa de camponeses e indígenas apoiou maciçamente o processo de independência do México. O México, então, só se tornou independente graças a eles, mas depois da independência, esses povos foram deixados à própria sorte, continuaram sendo explorados pelos grandes proprietários, latifundiários, senhores de terras, vivendo na miséria. Então, isso aí vai alimentar um ressentimento nacional muito forte e vai surgir, então, uma pressão desses grupos, né, esquecidos de luta pela terra. Não sei se você conhece esses nomes, é o Pancho Villa, um bandido, né? Na verdade é o que a gente chama de banditismo social. Ele foi um líder dos camponeses, dos indígenas, lutando por melhorias e lutando por uma reforma agrária, por melhoria na condição de vida dos camponeses. O outro, como era o nome mesmo, era Pancho Villa, e agora eu esqueci o outro nome que era quase um parceiro dele. Eles foram líderes, eram vistos como bandidos pela elite, pelo governo, mas que aí lutaram, fizeram a sua revolução para a reforma agrária. Então, esse texto está falando basicamente da reforma agrária, pegar esses latifúndios, dividi-los e conceder aos camponeses e indígenas. É claro que quem se opôs a isso foram os grandes latifundiários, né? Que eram contrários, tá bom? Então, vamos passar para número 8. Bom, no número 8, nós temos aqui selos comemorativos. Não sei se você consegue ver, eles são selos pequenos, né? Mas vamos aqui na parte de cima, à esquerda, temos então um mapa que mostra o Nordeste brasileiro, a África, o Oceano Atlântico, e nós temos uma linha ligando o Nordeste à África. Aí está escrito lá em cima, cooperação e um brasão do Exército Brasileiro. Né? O Brasil está aqui, vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, 1945. Ao lado, à direita, nós temos então um selo comemorando então a vitória na Segunda Guerra Mundial, a participação da Força Expedicionária Brasileira, né? O único país da América que enviou tropas, enviou soldados, força aérea para ajudar os aliados, né? Ingleses, americanos e franceses no esforço de guerra contra o eixo foi o Brasil. Na parte de baixo nós temos também Brasil Correio, Constituição de 1946. Um ano após a vitória dos aliados contra o eixo, nós temos então a proclamação de uma aprovação de uma nova Constituição. Ao lado nós temos então a visita do presidente Truman em 1947. Está lá a Estátua da Liberdade, o retratinho aqui do Truman. O Truman não foi o presidente durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? O presidente durante a Segunda Guerra Mundial foi o Franklin Delano Roosevelt, mas o Roosevelt ele sofria de uma doença degenerativa e ele faleceu antes do término da guerra, e quem o sucedeu foi o presidente Truman.
A data é 1947. Então, vamos guardar as datas, isso é importante até para a gente contextualizar. Os selos postais reproduzidos acima marcam acontecimentos relevantes para a sociedade brasileira, em um momento de transformações internacionais relacionadas à Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45 e seus desdobramentos. Tendo em vista essa guerra e suas consequências, representadas por meio dos selos, indica 2 motivos para o apoio do governo do Brasil aos aliados. Em seguida, cite 2 mudanças na vida política brasileira associadas aos efeitos desse conflito internacional. Pois bem, então vamos começar aqui pelos motivos por que Getúlio Vargas, então, que era o ditador do Brasil na época, né, do chamado Estado Novo, ele decidiu ficar do lado dos aliados. Ele que tinha uma quedinha muito forte, né, uma simpatia muito forte por algumas nações do eixo. Eu acho que não tinha muita simpatia pelo Japão, muito distante. Talvez o Hitler fosse doido demais, até para o gosto do Getúlio Vargas, né? O racismo extremado do Hitler, eu acredito que não agradava o Getúlio Vargas, mas muito da política do Duce, né, do Mussolini na Itália, influenciou e inspirou o Estado Novo, inclusive a chamada Carta del Lavoro, a Carta del Lavoro que deu origem à nossa carta, na nossa carteira de trabalho, a chamada CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Os direitos do trabalhador foram inspirados principalmente no Estado fascista italiano, sim, né? Não tem que se dizer. Mas, é claro, adaptado às condições do Brasil e, é claro, para atender às demandas da população brasileira. Então, a gente também não pode dizer que simplesmente o Getúlio Vargas xerocou, copiou descaradamente a Carta del Lavoro italiana, mas que foi inspirado, foi. Durante muito tempo, os militares brasileiros sentiam muito mais afinidade com o eixo, com a Alemanha e com a Itália. Aqui, a nossa base aérea em Santa Cruz, ele tem um galpão, né, que recebe, então, Zeppelin, né, aquele grande dirigível, aquele grande balão, que era para receber os dirigíveis que vinham da Alemanha, durante esse período, e eles vinham com aquela bandeira nazista enorme estampada no seu leme traseiro. Então, acho que tinha, assim, uma grande afinidade entre o Brasil e o eixo. Mas o que fez o Brasil mudar de ideia, mudar de lado, né? O Getúlio Vargas, Raposa Velha, ele sabia o peso que o Brasil tinha, a importância que o Brasil tinha no esforço de guerra. Então, o Brasil seria a fonte, era importante, porque era importante para os aliados. Está aqui a resposta nesse selinho. Quando a gente olha o selo, nós vimos assim que o ponto na América mais próximo da África era o Nordeste brasileiro, o Rio Grande do Norte. Então, os americanos sabiam, não tinha como aviões, por exemplo, e navios americanos saírem daqui, sei lá, de Washington para chegar rápido na África. Não, o ponto mais próximo da América para chegar na África era no Nordeste brasileiro. Então, era essencial para libertar a Europa, primeiramente libertar o norte da África, porque aí libertando o norte da África poderia-se então, como disse Winston Churchill, dar a facada no crocodilo. Não tinha como matar o crocodilo atacando por cima, porque todo o litoral norte da Europa estava fortemente protegido pelas tropas alemãs. Os alemães tinham estabelecido um perímetro de segurança durante todo o litoral norte da Europa. O Churchill tentou invadir para a Noruega, deu muito errado, ele perdeu todo o exército, foi morto ou capturado pelos alemães. Então eles pensaram, o negócio é dar a facada no papo do jacaré, por baixo, na barriga do jacaré. Então, primeiro teria que atacar a Itália, mas para se atacar a Itália, tinha que se expulsar os italianos e os alemães do norte da África. Então, para isso era necessário o Brasil, tá? Então, o Getúlio Vargas, a Raposa Velha, ele fazia um jogo duplo, né? O que eu vou ganhar com isso? Né? O que eu posso ganhar com vocês, americanos? Né? Os americanos então fizeram um esforço de guerra chamada Política da Boa Vizinhança, enviou escritores, atores, cantores,
O próprio Walt Disney veio para o Rio de Janeiro para se inspirar, para criar personagens, para criar um vínculo de amizade, né? Porque a América Latina sempre teve um pé atrás com os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre teve um papel imperialista, não se furtando de utilizar sua força militar para impor seus interesses econômicos e comerciais na região. Então, era natural que a América Latina visse com maus olhos os Estados Unidos, mas os Estados Unidos precisava da América Latina. Imagine se Chile, Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina se tornassem aliados do eixo. Seria mais uma frente de combate para os aliados. Então, tinha que se evitar isso. Então, nós temos, então, o primeiro, que vai declarar guerra, o Brasil declara guerra aos alemães, é porque os alemães começam a fundar navios cargueiros brasileiros que estavam levando suprimentos para os aliados. Então, submarinos alemães decidiram afundar esses navios brasileiros. Isso aí leva à guerra, né, à declaração de guerra. Outro, como falei, o litoral nordeste, que era importante no esforço de guerra para atacar e libertar a África e, consequentemente, atacar e libertar a Itália. Quando o Japão se expandiu pela Ásia, muito da borracha da Inglaterra e da França era produzido na África, mas também no sudeste da Ásia, Indonésia, Índia, Mianmar, Malásia. E aí os japoneses tomam essa região. E aí os ingleses e franceses ficam sem borracha, e os americanos ficam sem borracha. Então, outra coisa importante, sem borracha não tem guerra, né? A borracha é essencial para tudo, desde pneus, a borracha para pagar cálculos, a um elástico para amarrar um documento. Sem borracha não tinha guerra. Então, o Brasil, que tinha visto sua indústria de borracha, a extração de borracha, declinar após os ingleses safadamente roubarem muda de seringueira e instalar na África e no sudeste da Ásia, novamente agora os gringos precisavam da ajuda do Brasil para conseguir borracha. Bom, e o que vai... Aí a segunda parte da pergunta, existe duas mudanças na vida política brasileira. Bom, o Brasil lutou contra o fascismo e o nazismo na Europa, mas em casa você tinha um ditador também fortemente influenciado por isso. Então nós temos então o fim do Estado Novo. No mesmo ano que termina a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas é destituído pelos militares e temos novas eleições. A Constituição, então, outra coisa também, a Constituição, o fim do Estado Novo, a democratização do Brasil. E, é claro, os militares chegam ao poder, né? Não estou falando da ditadura, tá? Mas os militares começam, a partir do fim do Estado Novo, começam a ter muita importância na vida política brasileira. E aí, a partir daí, então, nós tínhamos maior participação dos militares na vida política, na vida social, e nós tínhamos uma redemocratização, o fim do Estado Novo, com a destituição do Getúlio Vargas, uma nova Constituição, a de 46, e o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, né? No começo da Guerra Fria, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos o início da Guerra Fria, e com Eurico Gaspar Dutra, que era um presidente que era militar, eleito, é claro, democraticamente, ele se alinha diretamente com os americanos e rompe com a União Soviética. Tá? Então, essas são as duas grandes mudanças. Vamos então partir para número 9. Conferência de Berlim, 1884 a 1885. É um texto, né, diz assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, Sua Majestade Imperador da Alemanha, Sua Majestade Rei dos Belgas, o Presidente dos Estados Unidos, o Presidente da República Francesa, Sua Majestade Rainha do Reino Unido, Sua Majestade Rei da Itália, Sua Majestade Imperador de todas as Rússias e outros, querendo regular as condições mais favoráveis ao desenvolvimento do comércio e da civilização em certas regiões da África, desejosos de prevenir os mal-entendidos e as contestações que poderiam originar no futuro, as novas tomadas de posse nas costas da África, e preocupados ao mesmo tempo com os meios de crescimento do bem-estar moral e material das populações aborígenas, resolveram reunir para este fim
uma conferência em Berlim. E logo abaixo nós temos, então, a primeira Conferência dos Povos Africanos, em 1958. A primeira Conferência dos Povos Africanos reuniu mais de 200 delegados, representando 62 organizações nacionalistas, afirmando a importância da personalidade africana, contrastou com a Conferência de Berlim. O líder ganês, Kwame Nkrumah, ressaltou que os africanos desejavam decidir seu destino. Pela primeira vez, os africanos falavam para si próprios através da voz de um africano. Os textos acima se referem a duas conferências ocorridas em momentos diferenciados da história dos povos e sociedades africanas. Apresente o respectivo contexto histórico na qual ocorreu cada uma dessas conferências. Bom, primeiro a gente está falando do quê, né? A gente está falando do imperialismo, do neocolonialismo que surgiu no século XIX, em decorrência do recrudescimento das disputas entre as grandes potências europeias. As grandes potências europeias estavam disputando, então, mercados consumidores, né? Eram a Alemanha, principalmente a Alemanha e a Inglaterra, elas dominavam, então, a indústria. A Inglaterra foi a primeira, né? A pioneira, mas no século XIX nós vimos, então, a Revolução Industrial se expandir para a Alemanha, para a Bélgica, para os Estados Unidos, para a França, para a Itália e até mesmo para a Rússia. Então, como eles não tinham mais para onde expandir o comércio consumidor de seus produtos industrializados, como havia muita disputa entre essas potências por mercados consumidores, e veja bem, se a Inglaterra não conseguia mais vender para os alemães, os franceses não compravam dos belgas, os italianos, por sua vez, não conseguiam comprar, não compravam nada dos russos. Então, para quem eles venderiam? Primeiramente, para aqueles países europeus que não tiveram sua industrialização, como Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda, né? o leste europeu. Mas depois, para onde é que eles iam vender mais? Né? Então, eles viram na África e na Ásia. Tá? Então, o imperialismo, durante o século XIX, é a expansão, né, a invasão propriamente dita de territórios na África e na Ásia por potências europeias industrializadas. O que eles buscavam? Mercado consumidor, matéria-prima, né, muita matéria-prima. Veja bem, o melhor chocolate do mundo, a gente diz que é o chocolate belga, mas na Bélgica não se planta cacau. Então, eles invadiram várias regiões, por exemplo, o Congo belga, para conseguir matéria-prima, para plantar cacau, plantar seringueiras. O caso do Congo belga foi um dos casos mais grotescos de dominação europeia, porque os belgas foram extremamente cruéis com a população local. Eles escravizaram, simplesmente, um território imenso, uma população praticamente toda foi escravizada, foi forçada a trabalhar nas grandes lavouras. Então, e o Congo belga, na verdade, ele não era uma colônia, na verdade era uma grande fazenda que pertencia ao rei Leopoldo II. O parlamento belga se negou a investir dinheiro na colonização do Congo. Foi lá o rei Leopoldo II e comprou o Congo praticamente. Ele comprou vários territórios e escravizou a população, massacrou populações inteiras, dizimou, fez um verdadeiro massacre, que eles chamam hoje de genocídio. Ele investiu principalmente na plantação de cacau, na seringueira, na caça ao elefante para a extração de marfim, e ele castigava, acorrentando trabalhadores, matando tribos inteiras, e como castigo contra aqueles que não queriam trabalhar, ele cortava então as mãos. Se você procurar na internet, tem várias fotos do genocídio belga no Congo, mostrando assim, pilhas de mãos humanas, tantas mãos que eles cortavam das pessoas. E é um genocídio meio esquecido, né? Então, esse primeiro texto ele fala desse contexto, né, de imperialismo. E é muito hipócrita esse texto, né, porque já está falando assim, para normalizar, porque havia também, até mesmo, possibilidade de guerra entre esses países disputando território na África. Por exemplo, a França
e a Alemanha quase entraram em guerra por territórios na Argélia e no Marrocos. A Inglaterra entrou em guerra com os holandeses, no que é hoje a África do Sul. Portugal e tentou de tudo para manter o seu território na Angola e Moçambique. E aí que os caras falam assim, o crescimento do bem-estar moral e material das populações aborígenes. Então eles exploravam, expandiam os negócios, porque se não tinha como mais instalar estrada de ferro, cabos de telégrafo, construir novos portos, modernizar, criar fábricas, modernizar estradas. Não dava mais para fazer isso na Europa ou nos Estados Unidos, então essas empresas começaram a ver na África a oportunidade de expandir seus negócios. Então, construir estradas, construir estradas de ferro, construir postos de telégrafo, estender cabos de telégrafo sobre todo o continente africano. Então, levar ao progresso, levar a ciência, levar tecnologia, levar também valores civilizatórios e a religião cristã. Isso era a justificativa dos europeus. Os europeus falam, nós temos um fardo, o fardo do homem branco. O homem branco criou todas essas coisas e tem a obrigação moral de levar para esses povos primitivos. Então, há muito racismo, há muita arrogância dos europeus e nenhum cuidado, nenhuma preocupação. Nesse texto, a gente vê uma hipocrisia muito grande, porque os caras não estavam nem aí para o bem-estar das populações nativas, que eles chamam de aborígenes. Eles só estavam interessados mesmo em ampliar seus negócios e conseguir lucro. E é claro, o país que tinha muitas colônias também tinha um certo orgulho, né? Conseguia passar um orgulho para a população, a sua população na Europa. E aqui no outro texto, nós temos, então, um outro contexto, que é o contexto de descolonização, quando os africanos conseguem, então, aos poucos, expulsar os europeus através de guerrilha, né, de guerra mesmo, lutando contra os europeus, ou através de negociações. No caso, por exemplo, de Angola e Moçambique, é uma longa guerra civil, é uma longa guerra descolonial contra os portugueses que os angolanos e moçambicanos vão desempenhar. Portugal só vai sair da África em 75. A gente reclama que o Brasil foi explorado por Portugal, mas já faz um bom tempo que a gente não é mais colônia de Portugal. Os africanos, parece que foi ontem. Então, a resposta é: a Conferência de Berlim, o primeiro texto, tem a ver com o imperialismo do século XIX. E o segundo texto tem a ver com o movimento de descolonização da Ásia e da África. E, é claro, o segundo texto ele condena veementemente o colonialismo, né? E não vê com bons olhos, porque os europeus sempre tentaram vender a ideia de que estavam levando o progresso, a civilização, valores civilizatórios e a religião cristã. É claro que os africanos nunca pediram por isso, só experimentaram que a miséria, a exploração, humilhação, doenças e guerras civis. Tá? Então, vamos para o último. Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo. Acho que ainda temos tempo, sim. Então, nós temos aqui, número 10. Temos aqui fotos de jornais, capa de jornais publicados em 2 de abril de 1964. Essa data é importante, que é um dia depois da instauração do golpe de 64, que foi no dia 1º de abril de 64, né, quando os militares depõem o presidente João Goulart, e aí eles tomam o poder. Então, vamos lá. Folha de São Paulo, à nossa esquerda, Congresso declara a presidência vaga. Mazzilli assume. Mazzilli era o presidente da Câmara dos Deputados. O Estado de São Paulo. Democratas dominam toda a nação. No caso aqui, os democratas seriam os militares. Fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. O Globo. Então, vamos lá para baixo. Desde as manifestações de julho de 2013, um coro voltou às ruas. A verdade é dura. A Globo apoiou a ditadura.
De fato, trata-se de uma verdade e também, de fato, de uma verdade dura. A lembrança é sempre incômodo para o jornal, mas não há como refutá-lo. É história. O Globo, de fato, à época, concordou com a intervenção dos militares, ao lado de outros grandes jornais, como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e Correio do Amanhã. Naquele contexto, o golpe, chamado de Revolução, termo adotado pelo Globo durante muito tempo, era visto pelo jornal como única alternativa para manter no Brasil uma democracia. Isso é um texto adaptado de O Globo, de 31 de agosto de 2013. A questão em si, passados 49 anos, um importante veículo de comunicação do Brasil, ou seja, o Jornal Globo, alterou seu entendimento sobre a deposição do presidente João Goulart, ressaltando que adotou na época a mesma postura dos outros grandes jornais. Aponte o efeito da postura editorial assumida pelos grandes jornais que tenha contribuído para o desfecho da crise de 1964. A pergunta é, por que esses jornais formadores de opinião, que deveriam estar do lado do interesse da população, decidiram, então, escrever essas notícias com essas palavras, que nada aqui é fortuito, tudo tem um motivo. Chamar os militares que praticaram o golpe de democratas, dizer que a democracia foi restabelecida e que a presidência estava vaga, tudo isso aqui é questionável. Por exemplo, o Congresso declara a presidência vaga. Na verdade, quando foi escrita essa notícia, o João Goulart ainda estava no território brasileiro. Ele não tinha fugido para o Uruguai ainda, tá? Ele ainda estava no território brasileiro. Ele estava então no Rio de Janeiro e ele vai então para uma fazenda no Rio Grande do Sul, que era a fazenda da família dele, mas ainda assim ele estava no território brasileiro. E não tinha fugido para o Uruguai. Mas o que aí o jornal declara? Que a presidência estava vaga, que não é verdade. Democratas dominam toda a nação. O golpe começou no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, mas não estava em toda a nação. E esses caras não eram democratas, eram conspiradores que depuseram um presidente democraticamente eleito. Aí o Globo diz, o João Goulart fugiu, quando ele ainda não tinha saído do Brasil, tá? E a democracia está sendo restabelecida. Então, o Globo via o João Goulart como alguém que estava minando a democracia, né? Que era o inimigo da democracia. Então, por que eles fizeram isso? Era uma forma de legitimar o golpe de Estado, tá? Então, eles tomaram uma posição e ficaram do lado do golpe militar. E colocando nesses termos, eles legitimaram. É uma característica da ditadura brasileira de 64 a 1984 é que a ditadura militar brasileira, ou como costumam se falar civil-militar, ela sempre tentou se legitimar perante a população. Eles nunca admitiram que eram usurpadores, e sim aqueles que estavam salvando o Brasil de virar uma nova Cuba, por exemplo, de que fosse instalado o comunismo no Brasil. Aí, em seguida, continuando a questão, indique uma razão para a mudança de posicionamento em 2013. Por que o jornal mudou? É claro que o jornal, ele quer um jornal que se preze, ele quer manter a ideia de que luta pela democracia, pela liberdade de expressão e que é imparcial, quando que não existe imparcialidade em nenhum veículo, né? Isso aqui é prova. Então, quando o Globo ele faz essa meia-culpa, né? Ele expõe realmente, nós apoiamos, mas nós estamos... Isso foi passado, né? O Globo realmente adotou o termo revolução, quando que não era uma revolução, era um golpe de Estado, pura e simplesmente. Mas porque ele mudou de posição para passar a ideia de democracia, passar a ideia de Estado de Direito, passar a ideia de imparcialidade, né? E que pega mal, né? É claro que isso em 2013, digamos, 5 anos depois, nós vimos, então, que essa revisão historiográfica de tentar passar pano na ditadura, chamando de dita mole, né? Não foi tão violenta assim como se diz,
que a violência da ditadura era em resposta aos ataques terroristas da esquerda revolucionária que queria transformar isso aqui numa Cuba, então, e que levou o presidente Jair Bolsonaro ao poder. Mas aqui em 2013 o jornal o Globo ele tomava uma nova posição de revisar seu passado e se comprometer com a democracia, tentando passar a ideia de imparcialidade e de compromisso com o Estado de Direito. Você tem alguma dúvida, querida? Por favor. Você quer falar alguma coisa? Hein? Você gostaria que a gente pegasse algum desses termos aqui e fizesse uma aula só sobre isso? Sobre esse determinado assunto? Qual desses assuntos você acha que tem mais dificuldade, tem mais dúvida ou mais curiosidade? Então, semana que vem, vamos fazer o seguinte: eu já disponibilizei outra da ditadura, então semana que vem a gente faz uma aula só sobre ditadura militar, tá bom? Esse aqui vai ser o nosso assunto, então, só da nossa aula. Antes, durante e depois da ditadura. Vamos ver se a gente consegue condensar, né, uma aula só sobre ditadura militar, tá bom, querida? Muito obrigado pela sua atenção aqui com você hoje, tá? Deixa eu só tirar nossa fotinho probatória. Muito obrigado, tá? Tenha um bom final de semana, aproveite o seu feriado. Boa noite, descansa aí.